Olá, então, amigos, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas, nesta terça-feira. Hoje é 18 de janeiro de 2022. E nesta terça-feira, que amanheceu com sol, apesar de haver bastantes nuvens. Neste momento, aqui na área de Washington, estão 0 graus, portanto. Durante o dia poderá aquecer um pouco, mas não irá além dos 3, 4 graus positivos. Portanto, uma terça-feira fria aqui na área de Washington, mas neste Washington fora de horas está convosco Ana Guedes, que vos saúda, e nós temos muitas notícias para vocês. Temos notícias da África lusófona, notícias de África em geral e também, como sempre, notícias também do mundo. Mas vamos começar aqui com Angola, e isto porque o líder do autoproclamado movimento do protetorado da Lunda Chokwe, José Mateus Zeca Muchima, encontra-se gravemente doente na cadeia em Luanda e sem tratamento médico, disse à Voz da América o secretário-geral da organização. O seu advogado Salvador Freire confirma a mesma informação. O excesso de manter o líder do protetorado na cadeia é uma estratégia de eliminação, e nós, os membros do protetorado, encontramos-nos bastante preocupados com o agravamento do estado de saúde de José Mateus Zeca Muchima, afirma Phil Moaco. Acrescenta que, além do chefe de movimento que defende a autonomia da região rica em diamantes, há 2 ativistas detidos na penitenciária de Cacanda, na província da Lunda Norte. O advogado de defesa Salvador Freire confirma o estado de saúde de Zeca Muchima. Diz ele: eu pessoalmente já fiz o requerimento para o diretor do SIC para a transferência de Zeca Muchima, porque ele tem uma hipertensão de 3º grau e tem um dos membros quase paralisados. Acrescenta Freire, que confirma, no entanto, que ele se encontra detido em Luanda. Perdoem-me. José Mateus Zeca Muchima foi detido a 8 de fevereiro de 2021, recorda-se, acusado de crimes de associação de malfeitores e rebelião armada na sequência de confrontos registados a 30 de janeiro na vila de Cafunfo, na província da Lunda Norte, entre a polícia e cerca de 300 manifestantes convocados pelo movimento protetorado português Lunda Chokwe. Os manifestantes pretendiam protestar contra o abandono que dizem estar votados os habitantes daquela região rica em diamantes. Entretanto, em Luanda, a polícia travou uma multidão à procura de emprego num hipermercado que foi apreendido pela Procuradoria-Geral da República. Milhares de jovens à procura de emprego ocorreram esta terça-feira ao hipermercado Quero, na província angolana de Benguela, aliás, não em Luanda, em Benguela, um dos vários que compõe a rede apreendida pelo Estado angolano, numa movimentação travada pela polícia por alegada desinformação, segundo disseram testemunhas à Voz da América. As notícias que apontavam para o início de um recrutamento, não desmentidas pelos responsáveis da loja, levaram potenciais candidatos, muitos com formação média, ao bairro do Caseque, nos arredores da cidade, à procura de emprego. Vão desculpar, mas a minha constipação ainda não me deixou. Continuando, no frente a frente com os agentes da polícia que fecharam os portões do Quero Benguela, não faltaram analogias poucos dias depois dos atos de violência em Luanda. Sem desmentidos nem confirmações, responsáveis do Quero prometem um esclarecimento público nas próximas horas. Ainda em Angola, a possibilidade das eleições previstas para o mês de agosto de 2022 virem a ser um mero formalismo devido às opiniões de 3 dos 4 partidos com assento parlamentar em Angola. Enquanto o UNITA e o PRS afirmam que o partido no poder, o MPLA, tem criadas todas as condições para mais um pleito fraudulento, a causa CE diz não ser bem assim. Esta reação surge a um estudo do Centro Africano de Estudos Estratégicos, com sede aqui em Washington, e que, como a Voz da América noticiou, concluiu que as eleições são apenas uma formalidade e que o MPLA tem feito tudo para evitar que a oposição concorra em pé de igualdade com o partido no poder, além do próprio MPLA controlar a máquina eleitoral. As 3 formações políticas admitem terem capacidade para enfrentar e contornar a situação e dizem esperar pelo apoio dos angolanos.
E vamos aqui até Moçambique, onde as forças de defesa e segurança dizem ter detido um líder rebelde identificado como Ali, de 39 anos, em Nangade, juntamente com outros 6 rebeldes. Ali dirigiu grupos rebeldes durante o último ano em Macomia e Mocojo, no centro da província de Cabo Delgado, transitando depois para as bases insurgentes de Moera e Mocímboa da Praia, a norte. Além de dirigir ataques, geria ações de recrutamento, através das quais incitava ao extremismo, diz a mesma fonte citada pelo jornal governamental Notícias. O distrito de Nangado, onde foi detido, foi palco de um ataque no domingo, em que grupos armados mataram pelo menos 5 pessoas e destruíram 200 habitações de construção tradicional, segundo relatos de residentes, a agência de notícias portuguesa Lusa. E continuando aqui a falar de Moçambique, 8 pessoas foram detidas em Maputo, acusadas de envolvimento no esquema de corrupção nos serviços aduaneiros que lesou o Estado em 18,6 milhões de dólares. Eles foram detidos ontem. A Procuradoria-Geral da República diz que entre os detidos estão funcionários séniores das alfândegas, despachantes aduaneiros e empresários envolvidos num esquema de fuga ao fisco na importação de bens, incluindo viaturas de luxo. Entre os empresários figuram indianos, paquistaneses, libaneses e chineses. A entidade refere que, como parte do esquema, funcionários da Direção-Geral das Alfândegas emitiam isenção de encargos aduaneiros e que totalizou 18,6 milhões de dólares, alegando que era para a entrada no país de roupa usada para ajuda às vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Sem indicar os nomes dos envolvidos, a Procuradoria anunciou a apreensão de imóveis, viaturas de luxo e também de dinheiro, sem, no entanto, especificar que viaturas de luxo, que imóveis e também a quantidade de dinheiro que foi apreendido. E nós já iremos à Guiné-Bissau. Vamos, entretanto, ver quem se juntou a nós neste dia em que Ana Guedes continua com uma constipação e, como tal, pede desculpa se tiver que tossir. Esperamos que não. Ora, o Facebook mudou de imagem e agora torna-se um bocadinho mais fácil de ler os vossos comentários. Todavia, temos aqui o Bengo Chiueto. Ele diz: nós somos uma ponte de informação, fazemos chegar a todos para a sua avaliação. Ora, este amigo está a fazer anúncio de algo que tem na Alemanha. Deixo para vocês verem o anúncio dele. Temos aqui connosco o Elder Andresotto, diz que Angola precisa de alternância e não de arrogância. Precisamos de um presidente com cabeça, tronco e membros, e o sofrimento em Angola não é relativo com toda a fertilidade e riqueza que temos. Somos capazes de ter um país melhor com um governo sério. Temos também connosco o José Caetano, diz: consequências das promessas não cumpridas por parte de quem dirige os destinos do país, Angola. Ora, deve ser uma reação à questão dos jovens, das centenas de jovens que hoje ocorreram ao hipermercado Quero em Benguela, porque circulou que estavam a admitir pessoal. Aparentemente não se tratou do caso, mas o próprio Quero diz que vai esclarecer tudo o que se passou. Temos também aqui o Antão Vieira. Ele diz que está na Guiné-Bissau em sintonia conosco. Ora, nós estamos aqui também todos os dias, 30 minutos com notícias e informação. Temos aqui um pedido do Dani Rodrigo que eu vou deixar para os nossos amigos internautas, que eu sei que tem aqui pessoas, como se costuma dizer, de bom coração. Ele pede ajuda, diz: tem família, filhos, moro de aluguer, estou desempregado, não tenho nada de alimentos dentro de casa. Ora, fica aqui o apelo do Dani Rodrigo, que esperamos que alguns dos nossos amigos internautas respondam. Temos também aqui o Bubacar Diallo, que diz erro ortográfico na palavra polícia. Talvez, às vezes, quando nós estamos a escrever à pressa, às vezes pode-nos saltar alguma letra ou alguma sílaba. Temos também aqui no Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a Palmeira Marcelo. Ora, para ele vai também o nosso olá, o nosso bem-vindo. Temos também connosco
O William Ortodoxo diz: vou a melhor companhia, ora ainda bem, assim que o nosso amigo pensa, da Voz da América e ligado desde Moeda, Moçambique, temos o Petros. Ora, eu não sei bem qual é o primeiro nome de facto deste nosso amigo internauta, mas escreve PTS Petros. Diga-nos então como está a situação em Moeda. E nós, como dissemos, vamos aqui continuar, vamos até à Guiné-Bissau, onde o presidente do PAIGC foi criticado por dirigentes que preparam a moção para o Congresso. O presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, vai enfrentar uma moção de estratégia global durante o Congresso marcado para os dias 17 a 20 de fevereiro e começa a enfrentar uma oposição interna. Em carta aberta, 5 dirigentes do partido, o PAIGC, entre eles o antigo primeiro-ministro Artur Silva, alertam Simões Pereira que a moção não é contra o presidente ou a sua direção, é antes, pelo contrário, uma agenda a favor do partido que irá incorporar uma estratégia que permita reconquistar as posições políticas e instituições que o partido perdeu nos últimos 8 anos e assim materializar o programa de desenvolvimento que o povo almeja e merece. Fim de citação. Os subscritores dizem que perante este cenário difícil e visando inverter a posição de minoridade política para que foi relegado, o partido deve protagonizar uma solução governativa liderada pelo PAIGC em conformidade com os resultados das eleições legislativas de 2019. Desse sentido, dizem que é urgente e necessário que o PAIGC abandone a agenda presidencial e canalize os esforços políticos para o seu objetivo estatuário e programático, que é a governação. O presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, ainda não se pronunciou. Este é o tema de uma reportagem na nossa emissão de rádio. E vamos até Cabo Verde, onde a pandemia arrasa o turismo de cruzeiro. 8 pontos de Cabo Verde movimentaram, aliás, 8 portos de Cabo Verde movimentaram em 2021 mais de 11 mil turistas em navios de cruzeiro, um número que a pandemia da Covid-19 reduziu em 41% face ao número de 2020. O relatório do tráfego anual da Empresa Nacional de Portos, ENAPOR, indica que foram movimentados 30 navios de cruzeiro em escalas no país em 2021, menos 11 face ao ano anterior. Em 2019, no ano de maior movimento na procura turística por Cabo Verde e antes dos efeitos da pandemia Covid-19, os portos cabo-verdianos receberam 149 movimentos de navios de cruzeiro e 48.500 turistas. Ora, a pandemia aqui a causar problemas ao turismo em Cabo Verde. E vamos aqui, entretanto, ver quem mais se tenha juntado a nós neste Washington Fora de Horas. Temos a Ana Constância de Paula, que nos dá boa tarde. Ana Constância, já agora, aonde se encontra? Temos o Narciso Miguel, que diz: boa tarde, vou. Em Moçambique houve mais um escândalo que levou o país em uma perda de 18,6 milhões de dólares. Muito triste. Ora, estamos a falar da questão da corrupção nos serviços aduaneiros, a que nós já aqui nos referimos. Temos também aqui o Caio da Costa, que está aqui a responder a alguém que usou uma bandeira da Tuga, que diz: como assim tu é a língua portuguesa e meteste bandeira da Tuga se existem muitos países a falar em língua portuguesa? Ora, provavelmente porque a pessoa viverá em Portugal. Talvez seja isso. Não estou agora a recordar quem foi que me colocou uma bandeira de Portugal. Temos também o Bento Adriano, ele está no Lubito, Angola. Diz: no país normal, ex-comandante da polícia tinha que responder no tribunal porque no seu consulado houve muitos massacres, para recordar o de Cafufo. Ora, temos aqui vários ouvintes ainda, amigos internautas, temos ligados desde Luanda o Osvaldo Diniz Albino, temos também connosco o Fernandes Caetano. Ele diz: os angolanos sofrem, mas são sempre felizes, precisamos de um presidente que pense nos angolanos.
Temos ainda connosco o Paulo Dipanda. Ele diz: boa tarde, é a partir de Angola, província da Lunda Norte. A província está a ser invadida pelos estrangeiros. Temos também aqui o Fernando Adriano, diz: estou ligadinho. Já agora, Fernando Adriano Copianda, está ligadinho desde onde? E temos ainda também connosco, a partir de Londres, o Jack Manzesa. Ora, como está Londres? Uma cidade que eu recordo que tem sempre muita neblina pela manhã. Ora, nós, como dissemos, vamos aqui continuar e vamos para notícias internacionais. O ex-presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, vai regressar a tribunal em Kiev quando um juiz considerar se lhe deve conceder fiança ou de ordenar a sua prisão num caso de traição que, segundo ele, tem motivações políticas. Poroshenko, que conduziu a Ucrânia de 2014 a 2019, regressou ao país na segunda-feira para enfrentar as acusações e disse aos seus apoiantes que tinha voltado para ajudar a Ucrânia a enfrentar a crescente ameaça de invasão russa. Enquanto isso, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken vai hoje à Ucrânia numa demonstração de apoio por entre receios de uma invasão russa, anunciou o Departamento de Estado. Blinken irá também na quinta-feira a Berlim para conversações quadripartidas com a Grã-Bretanha, França e Alemanha sobre a crise da Ucrânia. Em Moscou, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz que a Rússia está à espera de uma resposta dos Estados Unidos sobre as exigências de segurança generalizadas colocadas ao Ocidente antes de prosseguir com as conversações sobre a Ucrânia. E ainda sobre a Ucrânia, o presidente turco Erdogan advertiu hoje a Rússia contra a invasão da Ucrânia, chamando a antiga República Soviética um país poderoso com amigos internacionais. O fornecimento de drones de combate da Turquia à Ucrânia atraiu a ira da Rússia, que receia poder ser utilizada por Kiev no seu conflito de anos em duas regiões do leste separatista que são apoiadas por Moscovo. E não muito longe, tropas russas chegavam hoje à Bielorrússia para simulacros militares quando Moscovo recebia a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã para as últimas conversações sobre os receios de uma invasão da Ucrânia. Mais de uma semana de negociações entre a Rússia e o Ocidente pouco fizeram para atenuar as preocupações suscitadas pela concentração de dezenas de milhares de tropas russas na fronteira da Ucrânia. Para aumentar as tensões, a Rússia e a vizinha a Bielorrússia lançaram uma onda de exercícios militares com vídeos publicados pelo Ministério da Defesa bielorrusso mostrando colunas de veículos militares, incluindo tanques a serem descarregados de comboios. Vamos agora descer até ao continente africano. Em Madagascar, pelo menos 10 pessoas morreram em inundações repentinas provocadas por chuvas torrenciais que atingiram Antananarivo, a capital, durante a noite, disse hoje um funcionário do Ministério do Interior, o qual acrescentou que as inundações causaram deslizamento de terras e desmoronamento de casas. No Quênia, o Supremo Tribunal começou hoje a pesar uma proposta legal para reavivar planos do governo de alterações constitucionais no que pode agitar o sistema político apenas a meses das eleições presidenciais e parlamentares que vão ter lugar a 9 de agosto. O governo tenta anular as decisões do Tribunal, que rejeitara as reformas e a forma inconstitucional como tinham sido introduzidas pelo presidente Uhuru Kenyatta. A chamada iniciativa Construir Pontes visa expandir o Executivo e o seu poder e modificar o sistema eleitoral acusado pelas frequentes explosões de violência eleitoral, mas os detratores de Kenyatta vêem-no como pouco mais do que uma tomada de poder por um presidente que não pode concorrer a um terceiro mandato, uma vez que a iniciativa assim poderia permitir-lhe potencialmente assumir o cargo de primeiro-ministro. No Sudão, os sudaneses fecharam lojas e barricaram as ruas de Khartoum nesta terça-feira numa campanha de desobediência civil para protestar contra o golpe militar de outubro. As forças de segurança mataram na segunda-feira pelo menos 7 pessoas durante os protestos contra o golpe de Estado, o que eleva para 71 o total de mortes resultando de repressão das manifestações contra o golpe de Estado militar de outubro. A última onda de violência ocorre em vésperas da visita de diplomatas norte-americanos, enquanto Washington procura mediar o fim da crise que dura há meses.
9 membros do Conselho de Segurança da ONU, incluindo o Reino Unido e a França, instaram todas as partes a absterem-se do uso da violência, salientando a importância de uma reunião pacífica e da liberdade de expressão. O ex-presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, deixou o país depois de ter sido deposto num golpe militar no ano passado. O site de notícias local, Guinea News, diz que o ex-presidente embarcou num avião privado para os Emirados Árabes Unidos. A libertação de Condé, de 83 anos, era uma das exigências feitas pela CEDEAO após o golpe de Estado do ano passado, juntamente com a realização de eleições num prazo de 6 meses. O porta-voz parlamentar da Líbia pediu que fosse estabelecido um novo governo interino na capital Trípoli, observando que o atual executivo ultrapassou o seu mandato. Uma eleição presidencial deveria ter tido lugar a 24 de dezembro, seguida das legislativas, mas o processo eleitoral, patrocinado pela ONU, foi adiado indefinidamente devido a tensões políticas. O apelo surge quando o secretário-geral da ONU, António Guterres, insta as facções e partidos políticos da Líbia a realizarem eleições presidenciais e parlamentares seguras, inclusivas e credíveis o mais rapidamente possível. Por agora, não há uma nova data para as eleições. 43 imigrantes, incluindo 3 crianças, morreram depois do seu barco se ter virado em Tarfaya, no sul de Marrocos. Segundo a organização espanhola Caminhando Fronteiras, 10 pessoas foram resgatadas do naufrágio, disse a AFP, o porta-voz da organização. Os migrantes dirigiam-se para as Ilhas Canárias Espanholas, a 100 km do local onde o barco se virou. Marrocos, no norte da África, é um ponto-chave de trânsito nas rotas percorridas pelos migrantes na esperança de uma vida melhor nas costas europeias. De acordo com a Caminhando Fronteiras, mais de 4 mil migrantes morreram ou desapareceram no ano passado ao tentarem chegar à Espanha, 2 vezes mais do que em 2020. E segundo o Ministério do Interior espanhol, mais de 373 mil migrantes chegaram ao país por via marítima em 2021. E este é o Washington Fora de Horas da Voz da América, nesta terça-feira fria aqui na área de Washington. Convosco está Ana Guedes. Temos também connosco o Silvestre Soares. Ele diz: boa tarde, Ana Guedes, boa de fixe. Boa tarde, redação e edição informativa do Washington Fora de Horas. Saudação desde Lisboa. Ora, o Boé de Fixe era uma das nossas assinaturas quando nós fazíamos a partir da sede da Voz da América. Este Washington Fora de Horas já lá vão quase 2 anos em que nós estamos a fazer à vez, 1 a 1, à vez, desde de casa. Ora, temos também connosco o António Sozinho Toro. Temos ainda o Jorge Isaac Garcia Rangel, diz: saudações cordiais de Barinas, Venezuela, em sintonia com as notícias atuais da África lusófona. Obrigada, Voz da América, obrigada, Jorge, por estar connosco desde a Venezuela. E não se esqueça, todos os dias, 30 minutos de notícias da África lusófona, de África em geral e do mundo. Temos também o Mamada Iqbal Daoud, Climana em linha desde Moçambique. Alfredo Barros diz: o governo angolano continua a camuflar a guerra em Cabinda, onde estão a morrer vários milhares das FA. Temos também a Ana Constância da Paula, respondeu-me e disse que se encontra em Luanda. Temos também o Hassan Basilo Nhantubo, ligado a partir do país da grande corrupção, Moçambique, onde quase todos os dirigentes, diz ele, são ladrões. Ora, aqui a opinião deste nosso amigo Hassan. Temos também connosco o Bengo Chieto. Diz: meus manos, continuem firmes. Olha, ele diz: Tanaíse Neutro e Luther Campos King. Meus manos, continuem firmes. O que não nos mata, nos fortalece. Ora, é um ditado popular. Temos desde o Lubango, Angola, o Mateus Santos, e temos também conosco Carlota Paulo Jorge, diz João Gonçalves Lourenço, presidente angolano, é um grande corrupto. Ora, aqui a opinião da Carlota, que deixamos para os nossos amigos concordarem ou discordarem, ou não dizerem nada. Temos também, desde o Reino Unido, a Tina Souza, mas nós vamos voltar aqui
há notícias porque nos aproximamos rapidamente do final e eu queria falar aqui sobre futebol. Eu sei que, mesmo que não seja um grande aficionado de futebol, por certo que está a seguir o CAN 2021. E hoje é o dia em que a equipa de Cabo Verde, os Tubarões Azuis, se podem qualificar para a fase seguinte sem jogarem. Hoje jogam o Malawi, Senegal e o Zimbábue vai jogar contra a Guiné-Conakry. E são jogos do grupo B. Mais tarde temos o Gabão, Marrocos e Gana Comores do grupo C. Tudo isto são jogos que a seleção de Cabo Verde vai seguir com muita atenção porque podem dar passagem a Cabo Verde para a fase seguinte. Isto depois de empatar ontem com os Camarões a um golo, Cabo Verde termina a fase do grupo em terceiro lugar, no grupo A, com 4 pontos. Recordamos que os 4 melhores terceiros qualificados passam à fase seguinte e daí o interesse dos Tubarões Azuis nestes jogos. Amanhã, a equipa da Guiné-Bissau, os Djurgos, vão lutar pela sobrevivência. Dizimados pela Covid, só com um ponto Guiné-Bissau defronta a Nigéria já qualificada. Missão da Guiné-Bissau, ganhar. Alguns dizem que isso é missão impossível. Ainda no futebol, ontem a FIFA galardou o avançado Bayern de Munique, o polaco Robert Lewandowski, com o prémio de Best, o melhor segundo ano consecutivo que Lewandowski vence o prémio. A época passada marcou 41 golos no campeonato alemão. Melhor guarda-redes foi para o africano Eduardo Mendy, da seleção do Senegal e também do Chelsea. O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, foi considerado o melhor treinador e para a FIFA, Cristiano Ronaldo recebeu um prémio especial por ter batido o recorde de gols ao serviço de uma seleção. Nos femininos, Alexia Putellas do Barcelona foi considerada a melhor jogadora. Em relação aos tópicos, aos trending, o que está a dar a badalar nas redes sociais, antes disso, dizer, sexta-feira, o nosso Saúde em Foco vai falar sobre o que sabemos em relação à Covid-19, uma atualização. Depois de quase 2 anos de pandemia, o que é que aprendemos como cidadãos, o que é que os profissionais de saúde aprenderam? Envie as suas questões ou sugestões para o WhatsApp da Voz da América, já sabe, mais um 202-251-9466. O artigo mais lido no site da Voz da América, deputada Onita Nelite Kwikwi denuncia cabala contra ele devido aos distúrbios do Luanda. O deputado e secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelite Kwikwi, diz estar a ser criada uma cabala com vista à sua eliminação física, tendo por base a ideia de ser ele o mandante dos distúrbios que vem acontecendo em Luanda, alegadamente por culpa das más condições da vida das pessoas. Ora, pode ler este e outros artigos no site da Voz da América, www.voaportugues.com. Depois pedimos também a vossa opinião. Ora, a oposição angolana apelou ontem ao diálogo com o Presidente da República. Perguntámos no Facebook da Voz da América se João Lourenço vai aceitar esse pedido. Algumas respostas. O zelador Mabuta diz que quando não se conversa na aldeia, algo não vai bem. Só o Sr. João Lourenço tem aparecido com muita arrogância com esta atitude. O país não terá estabilidade política nem social. O Arão Lutero diz, de forma que ele teme, o Adalberto Costa Júnior, duvido. Se só de ouvir o nome dele treme, imagine falar com ele. O António Chilingulita diz, na qualidade de ser o pai de todos, deve ouvir os gritos dos seus filhos. O Aguinaldo Nelson diz, se ele é angolano e se preocupa com o sofrimento deste povo, deve e tem que aceitar. Também quisemos saber a opinião das pessoas sobre a recuperação de 15% dos 2,2 mil milhões de dólares de dívida, das dívidas ocultas em Moçambique. Algumas respostas. O Márcio Correia diz, é possível recuperar grande parte do valor através do uso da lei da recuperação de ativos, isto é, abocanhando todos os bens dos atuais réus e alguns elementos da elite rica do partido no poder que não estão presos. O Tony McCain diz, o presidente manda nos tribunais ou se está a acontecer esta encenação por pressão externa e agradar aos investidores. Ora, participe nos nossos fóruns nas redes sociais. Todos os dias temos temas que valem a pena discutir e que nós gostamos de ouvir a sua opinião. Falando de Facebook, quem está trending a esta hora são os Obamas. Michelle Obama e Barack Obama apareceram juntos numa foto partilhada por Barack Obama, desejando feliz aniversário à mulher.
Michelle completou 58 anos a 17 de janeiro, ou seja, ontem. O post do ex-presidente americano teve mais de 1 milhão de reações e mais de 36 mil partilhas. Ora, vamos ver se o senhor Barack Obama também me dá os parabéns quando eu fizer anos e a ver se nós temos este 1 milhão de reações e mais de 36 mil partilhas. Seria bom. Agora, no Instagram, outro ícone da política americana está trending, no Instagram da Voz da América. Ontem celebrou-se Martin Luther King Jr. e nós partilhamos um conjunto de fotos com o momento-chave do ativista dos direitos civis. Vale a pena ver no Instagram da Voz da América e encontra-nos com a palavra Voa Português. E pronto, amigos de todos, se despede Ana Guedes, que aqui esteve convosco nos últimos 30 minutos, em que houve aqui e ali uma tosse devido à constipação de que ainda estou acometida, mas espero que não tenha distraído das notícias. Eu vou voltar para a semana, até lá desejo-vos uma boa semana de saúde, ao melhor possível. Não se esqueçam, Washington Fora de Hora está aqui de segunda a sexta, 30 minutos, para informação do mundo. Então, amigos, um abraço, até breve, bye bye.